Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abra Talks, programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, que é promovido aqui pela TV Filtros. Você que nos assiste através do YouTube, seja muito bem-vindo. Você que nos escuta através do Spotify, muito obrigado pela sua companhia também. Hoje mais um episódio, nesse mês que é um mês tão representativo, que comemora o meio ambiente, a sustentabilidade, e viemos falar justamente disso por aqui, mas antes, convidar para que você navegue pela TV Filtros, essa nossa biblioteca virtual, que você aproveite todos esses conteúdos, muitos especialistas, muitos temas discutidos, então curta, compartilhe e esteja sempre conosco. Hoje falaremos sobre o papel da indústria na promoção da sustentabilidade e na preservação dos recursos naturais, recebendo uma super especialista no assunto, Maiara Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Legal. Bom, um bate-papo comemorativo, como eu disse, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E Maiara, você tem uma carreira dentro da indústria, você passou por energia, papel e celulose, até aviação. Sim. E me diz uma coisa, o que te fez escolher a sustentabilidade como foco e por que a indústria? E como você chegou até aqui? Vamos lá. Então, primeiro, sustentabilidade. Eu sou uma bióloga. Legal. Então, sou apaixonada pela minha profissão. E na biologia você percebe o quanto a gente é dependente desse planeta no qual a gente vive. Então, não só o nosso bem-estar, mas a macroeconomia, tudo o que a gente faz como sociedade humana está inserido nesse planeta. A indústria, ela aconteceu por acaso, né? Não foi a minha primeira experiência no trabalho, mas quando eu tive essa experiência eu acabei me apaixonando. Quando a gente olha para a indústria, ela é um setor que é extremamente complexo, é um setor que tem muito impacto e que justamente por conta disso também tem muitas oportunidades. Então, o trabalho de sustentabilidade no setor de indústria, ele pode ser alavancado a ponto de você conseguir impactar, inclusive, comércio exterior, você conseguir impactar o mundo de uma maneira positiva, né? Então, apesar dela ter sido um acidente, digamos assim, uma oportunidade na minha vida, hoje eu escolho diariamente estar na indústria. Que legal. Você já passou por grandes empresas com gás, Suzano, e hoje você está na Embraer também, né? E hoje você está na ISA Energia. Isso. Estou na ISA Energia Brasil, que é uma transmissora de energia aqui no país. Que legal, que legal. Me diz uma coisa, você sabe que a indústria é um lugar majoritariamente masculino. Como é ser mulher, ocupar um cargo de sustentabilidade nesse campo que tem essa tradição? Como que é isso? Olha, acho que primeiro eu preciso trazer um pouco aqui de um pouco de contexto de tempo, né? Eu não sou a primeira. Legal. Então, as mulheres que vieram antes de mim, que ocuparam essas cadeiras de liderança como eu ocupo hoje, elas abriram o caminho para mim. Então, hoje o meu caminho é mais fácil, né? É óbvio que, assim, a gente ainda está inserido num ambiente que tem uma mentalidade de engenharia muito relevante. Então, esse é um ambiente que ele vai cobrar muito por indicadores, metas, entregas. E eu acho que a melhor forma que eu tenho hoje de honrar, né, essas mulheres que abriram caminho para mim é justamente performar muito bem tecnicamente nesse setor que é tão pragmático. Sim. E como você define seu papel hoje na indústria? Acho que o papel de sustentabilidade, de Isso. uma maneira geral, né? Aham. Então, como responsável por sustentabilidade corporativa na indústria, a gente deixou de ter aquele papel que estava muito atrelado à filantropia, a, a essa forma mais proativa de responsabilidade social, para ter um papel que está conectado com o negócio. Então, hoje, quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente vê um papel que está avaliando tendências e trazendo isso para dentro da indústria. É um papel que está entendendo quais são as regulações que estão para acontecer e estão antecipando isso dentro das corporações. E é um papel que ele está hoje
conectado com diversas áreas. Então, a gente não vê mais uma sustentabilidade isolada. A sustentabilidade hoje está falando com relações governamentais, a sustentabilidade está falando com operações para reduzir impactos, a gente está falando até com o tributário hoje em dia, com a contabilidade por conta das novas normas que estão surgindo. Então, é um papel que deixou de ser marginal e hoje é um papel que ele é nevrálgico no corporativo das empresas. E você acha que muita gente aponta a indústria como vilã no processo da sustentabilidade? Isso faz sentido? Eu acho que isso é um paradigma que vem sendo quebrado, né? Quando a gente olha essa visão da indústria como vilã em relação à sustentabilidade, a gente está olhando para aquele processo produtivo linear lá do século XX. Hoje em dia, a indústria ela é responsável pela transição energética. Então, a gente tem a indústria que vai fazer todas os equipamentos, tudo que a gente precisa para ter energia renovável. A indústria faz os combustíveis que a gente tem que são renováveis. Então, desde o etanol, que já é uma situação pacificada aqui, principalmente no estado de São Paulo, né, no Brasil, mas também os combustíveis de aviação que estão sendo desenvolvidos hoje. Então, eu acho que a indústria, ela sai desse patamar de só impactar negativamente para também ser uma resposta, né, para esse futuro mais sustentável. Legal. Vou te trazer um exemplo. Em 2020, nós fizemos uma inserção aqui na Abra Filtros. Nós incluímos, além do filtro automotivo, do filtro industrial, Uhum. nós incluímos o tratamento de água, efluentes e reuso. E o reuso especialmente para esse cuidado. E eu peguei só uma ponta para te perguntar, na prática, você acha que o que as empresas têm feito nessa linha de preservação dos recursos naturais? Eu acho que a gente está num momento de mudança, né? Então, hoje a gente vê a indústria começando a olhar para essa redução de impactos. Então, tudo bem, como que eu faço para consumir menos recursos naturais? Como que eu faço para consumir menos matéria-prima e uma matéria-prima que é finita no mundo que a gente vive, para ter produtos com menor impacto? Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui também que está começando a ser discutida, que é o ecodesign. Que é não só você reduzir esse impacto, mas você pensar no ciclo de vida do produto como um todo, para que ele seja mais reciclável, para que ele seja mais possível de passar por manutenção, então para que esse ciclo ele feche e a gente não precise continuar só retirando esses recursos naturais, né, e tendo esse processo linear que acaba não sendo sustentável. E você acha que é possível crescer e ao mesmo tempo não esquecer disso, de preservar, Eu tenho certeza que sim, desde que a gente consiga fazer essa desconexão, né? Então, quando a gente olha para esse processo linear, ele naturalmente explora um recurso finito de um lado e depois ele gera os resíduos do outro, né? Então a gente não tem essa circularidade. Só que tem um conceito muito interessante que é da Kate Howarth, que é economia donut. O que ela fala? Que a gente tem uma base da economia que é o bem-estar das pessoas e o teto dessa economia, então forma um donut, assim, Uhum. que seria os limites planetários que a gente tem hoje. Esses limites são os recursos naturais, né? É a nossa atmosfera, é a água e por aí vai. E ela fala que justamente o crescimento da economia tem que estar dentro desse donut, garantindo o mínimo de bem-estar e respeitando os limites do nosso planeta. E para que isso aconteça, a gente tem que sair dessa produção linear e garantir que a gente reutilize esses recursos dentro do processo produtivo. Eu acho que é muito válido. Tem um estudo do World Economic Forum, por exemplo, que fala que essa transição para um mundo de economia de baixo carbono vai conseguir trazer cerca de 3 bilhões de dólares para a economia. Então, Legal. assim, a gente está num processo de entender como isso funciona, né? E quais são as oportunidades que advêm de não gerar tanto impacto ambiental negativo. Legal. Existe uma obrigação regulatória, que isso é, é um constante desafio, mas onde começa a responsabilidade ambiental, social e estratégica das empresas? Tá, eu acho que quando a gente olha estratégia e regulação, a gente está olhando para pontos diferentes, né? A regulação, ela é o piso.
ela é as condições mínimas que uma empresa, uma indústria, uma sociedade precisam performar para garantir qualidade. Quando a gente já olha para a estratégia de sustentabilidade, a gente está olhando para o teto. Então, é aonde está o diferencial competitivo, é onde está a geração de valor de longo prazo, né? Então, são itens diferentes da jornada da empresa. O compliance é o mínimo, né? A estratégia é onde você quer gerar e onde você quer chegar, né? E como que isso vai trazer retorno não só para a sociedade, mas também para o negócio. Então, e nessa linha, você acha que hoje a sustentabilidade é mais uma pressão desse ambiente externo ou já virou uma decisão assim de negócio? Depende. Depende de empresa, Depende da empresa, depende do do empresário. setor, depende do empresário, porque assim, a regulação ela é uma condição dada, ela está acontecendo. E ela está acontecendo por conta de uma pressão de maturidade, de consciência ambiental da sociedade. Tanto que essa regulação, ela é assimétrica no mundo como um todo. A gente vê a Europa como, assim, líder de regulações, né, ambientais, a gente no meio do caminho e países que estão, inclusive, voltando atrás de regulações bem estabelecidas, né. Essa pressão, eu entendo que, assim, ela acontece por essa maturidade da sociedade, mas ela vem pela regulação, né. Então é a regulação que está provocando essa maturidade de forma geral. Seguido, a gente vai ter, por exemplo, uma pressão externa de investidores. Só que o investidor, a gente tem, claro, investidores que eles são mais vocacionados e que eles escolhem investimentos sustentáveis, né, por motivações próprias, mas o investidor pragmático, ele tem um olhar de risco de futuro. Então ele também começa a olhar para os investimentos dele, para as empresas, das quais estão no portfólio dele, com esse olhar de risco futuro, e aqui a gente está falando, por exemplo, de mudanças climáticas, escassez de recursos, né, entre outros temas. E por fim, eu acho que a gente tem essa pressão do consumidor, e aqui principalmente eu vou falar um consumidor B2B, né? Então, empresas grandes que consomem de empresas pequenas. Sim. Então, que elas também fazem com que o patamar dessas empresas menores subam. Por outro lado, a gente tem os negócios que já entenderam a sustentabilidade como um diferencial, né? Então, N empresas que a gente pode citar aqui que têm a sustentabilidade como diferencial de negócio. Então, a gente tem Natura, que é a primeira que vem na cabeça de todo mundo, Boticário, Klabin, Suzano, entre tantas outras, Patagônia, no exterior, que já abriu mão de lucro para criar a fundação. Então, eu acho que a gente tem uma combinação disso e que isso também tem crescido com essa maturidade que a gente está vendo do tema. Legal. E o que você acha que caracteriza uma estratégia de sustentabilidade, aquela bem estruturada, assim? Tá. Eu acho que o primeiro ponto que uma estratégia de sustentabilidade bem estruturada tem que endereçar é a conexão com o negócio, né? Então, não faz sentido, por exemplo, eu como uma indústria de aço, tá investindo em educação básica. Quando a gente olha, apesar de ser uma necessidade do nosso país e uma necessidade da nossa sociedade, esse não é o ponto que uma indústria de aço consegue contribuir da melhor forma. A indústria de aço, ela tem que olhar, do ponto de vista de sustentabilidade, para o consumo de recursos, ela tem que olhar para um aço cada vez com uma pegada de carbono menor. Então, a conexão, ela é essencial. Porque imagina, a primeira dificuldade financeira que uma empresa tiver, se a sustentabilidade não está conectada com o negócio, vai ser a primeira coisa que vai ser cortada. Sim. E assim, quando a gente olha para a gestão de riscos futuro, quando a gente olha para a geração de valor no longo prazo, é muito natural que a sustentabilidade esteja conectada com o negócio e com a indústria de forma geral. Aí o segundo ponto é você ter a inserção da governança. Então, não basta só eu olhar, tudo bem, eu quero reduzir o carbono do meu aço. Isso tem que ser acompanhado no mesmo nível de governança do que os outros indicadores da empresa. Então, eu tenho que estar olhando ali o EBITDA, eu tenho que estar olhando o faturamento e eu tenho que estar olhando o quanto de emissões que eu estou tendo no meu produto, né? E isso, preferencialmente, também conectado com metas de remuneração.
Então, essa é uma prática também que a gente vê, né, das empresas que têm a sustentabilidade mais madura. E, bom, acho que no fim é isso, né? É uma estratégia que ela de fato gera retorno para o negócio. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você sabe não, né? Você imagina que esses empresários que ainda não implementaram, ou os que implementaram devem estar colhendo, né? Que eles têm noção de que a sustentabilidade vai ser vai se gerar um benefício para identificar esses potenciais, até erro ou melhoria contínua, né? Eu acho que isso está amadurecendo, né? Eu acho que como a gente tem grandes empresas mostrando que isso é possível e esse é o caminho, isso vem amadurecendo. Mas ainda não está tão claro. É, Só que quando a gente pensa em sustentabilidade, primeira coisa que vem nos primeiros movimentos de sustentabilidade é a ecoeficiência. Então, se eu estou tendo eficiência na minha produção, eu estou deixando de consumir recursos, então isso volta como saving para o meu caixa, sim, sim. né? Uhum. Então, eu estou tendo menor disposição de resíduos lá no final. Também é saving que eu deixo de gastar. E tem oportunidades que estão surgindo hoje. Quando a gente olha para o mercado regulado de carbono, por exemplo, as empresas que emitirem a mais vão precisar pagar por essas emissões a mais. Só que, por outro lado, aquelas que tiverem menos emissões do que o piso ali do mercado de carbono, elas vão poder vender essas permissões de emissões. Sim, Então, isso vai voltar também como valor para o negócio, né? exato. Então, acho que essa maturidade de entender a sustentabilidade, né, nesse meio do caminho ali, como apoio de gestão do negócio, ela está começando a acontecer. Legal. E ocasiões como essa são legais para que esses insights se tornem prática, né? Com certeza. Muito Quanto mais bom. a gente falar, mais pessoas vão conhecer. Exatamente. E o que que você vê como o erro mais comum das empresas? Eu acho que é um erro bem intencionado, que é tentar abraçar o mundo. É, É muito comum, assim, áreas de sustentabilidade normalmente são compostas por pessoas que são muito vocacionadas, por pessoas que querem gerar impacto positivo, por pessoas que querem fazer o bem. E aqui, assim, tirando o romantismo de tudo isso que eu falei, isso faz com que essas pessoas resolvam atuar de forma muito descentralizada. Então, ela vai querer apoiar a educação, vai querer apoiar a comunidade do entorno, vai querer fazer ecoeficiência, vai querer mexer nas questões de diversidade de gênero e por aí vai. Só que quando você não prioriza as ações de sustentabilidade, tendo o modelo de negócio como referência, você vai fazer com que esse impacto seja muito reduzido, porque ele vai estar ali pulverizado em N ações e isso não retorna para a empresa de uma maneira geral, né. Então acho que do ponto de vista de estratégia, acho que esse seria o principal erro, assim, tentar abraçar o mundo, só que os recursos são finitos. sim. E quando a gente fala de ESG, eh, você acha que isso a gente conversou agora, né, dessa coisa do amadurecimento, né, nas empresas, mas onde você vê na rotina da indústria o tema sendo mais pertinente? Tá, eu acho que o primeiro ponto, que é algo que a gente já tratou aqui um pouco, é a questão do uso intensivo de matéria-prima, Sim. né, e de recursos de forma geral. Então, acho que esse é um dos impactos mais relevantes que a gente tem e dos desafios que a gente tem na indústria do ponto de vista de ESG. Tem a questão da pegada de carbono, a crise climática, ela é uma realidade. Uhum. A gente vê N, regulações surgindo, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, por exemplo, regulação na Europa, o CBAM, que vai começar a ter taxa de carbono de produtos importados. Isso também atinge a nossa indústria aqui. E tem uma questão que ela não é ambiental, mas que também é um ponto, que é a questão de direitos humanos, né? Infelizmente, hoje a gente ainda vê indústrias que não têm o respeito devido a direitos humanos, a práticas trabalhistas. Eu acho que esses são os 3 pontos, assim, que a sustentabilidade tá mais inserida. Legal. Indo para uma questão mais prática, o que você vê como, ações que fazem, a diferença, assim, no dia a dia das operações? Acho que o primeiro é ter um mapeamento total da sua operação. É entender o quanto que eu tô entrando de recurso, como esse recurso está sendo utilizado dentro da minha operação, o que que isso está gerando, de saída. Eh, e
e dentro disso tentar otimizar ao máximo, né? Então, aqui entra também aquele conceito de ecodesign que eu estava falando. O Sim. meu produto é uma caneta, né? Então, essa caneta, eu consigo fazer ela desmontável a ponto de eu conseguir trocar só a tinta dela e continuar utilizando o restante, né? E eu vendo só essa tinta como um dos outros produtos que eu posso vender além da caneta, né? Então, acho que esse pensamento do ecodesign é onde a gente consegue fazer a diferença. E acho que também a gente começa a ver agora um movimento de gestão de cadeia de fornecedores, né? Então, a gente vê as grandes indústrias olhando para a cadeia, então elas já resolveram essa parte interna da operação dela. E agora ela começa a buscar insumos que são mais sustentáveis. Então, insumos que vão ter um rastreamento de origem, insumos que vão ter um impacto ambiental cada vez menor, porque, afinal de contas, essas grandes indústrias também estão vendendo para fora e também estão sujeitas a essas regulações internacionais, né? Então, acho que esses 2 pontos são bem relevantes. Quando você falou agora há pouco, você citou algumas empresas que têm isso como prática efetiva já, e são empresas de grande porte. Sim. Você vê isso não sendo desmembrado e chegando até médias e pequenas empresas, porque a sustentabilidade é vista como um custo ao invés de um investimento? Ou isso está mudando? Eu acho que isso está mudando por conta dessa evolução de maturidade que a gente tem, né? Aham. Mas é muito comum que as empresas que tenham mais recursos sejam as pioneiras nas tendências que a gente vê globalmente. E acho que até do ponto de vista de justiça, digamos assim, é razoável que seja assim. Né? São elas que têm os recursos, são elas que têm todo o processo de inovação para conseguir, de fato, trazer essas novas práticas para dentro e depois elas começam a puxar isso na cadeia como um todo. Eu vejo já as médias e pequenas olhando para a sustentabilidade como um ponto de partida para a ecoeficiência, então esse é um ponto bem relevante, e também para atingimento dessas expectativas das indústrias maiores que compram delas. Ainda nesse tópico investimento, você acha que, eh, e aí vou até fugir um pouco da indústria, no sentido de capacitação mesmo, do mercado, dos profissionais. A sua formação te ajudou muito no processo? Existe alguma coisa específica hoje? Porque a gente investe na gente também e, consequentemente, também espera que a empresa invista, no tema também. Então, como que você enxerga isso, num cenário hoje? Tá, vamos lá. Eu tenho cara de novinha, mas eu sou da velha guarda da sustentabilidade, tá, gente? Então, quando eu comecei na área, não se Tudo era falava. mato Não, agora. não se falava de sustentabilidade, Sim, né? Se falava de responsabilidade social, se falava segurança de do meio trabalho. ambiente, se falava de segurança do trabalho. Sim, Exatamente. Essas áreas ainda existem hoje, né? Mas não tinha esse olhar corporativo para o tema. tá. Então, a minha formação, ela é uma formação que é um pouco diferente, né? Então, eu sou formada em biologia, eu tenho um mestrado em tecnologia ambiental e depois eu fui fazer um curso na Universidade Livre de Amsterdã que era voltado para mudanças climáticas. Tá. Mas na época que eu estava me formando, não existia, por exemplo, uma pós em ESG. Uhum. Né? Não existia um MBA em sustentabilidade corporativa, como hoje a gente vê. Então, hoje já existem informações que são específicas. Mas muita coisa você aprende no trabalho. Porque a sustentabilidade, ela acaba mudando muito a depender do negócio no qual você está inserida. Né? A sustentabilidade dentro de uma indústria que consome muito recurso é uma. A sustentabilidade, saindo aqui agora da indústria, mas, Uhum. por exemplo, numa empresa de educação, como a Cogna, por exemplo, ela vai olhar para uma outra questão. Ela vai olhar para acessibilidade de educação, ensino e por aí Sim. vai. Então, tem uma base que hoje já existem cursos que endereçam isso. Eu, inclusive, sou professora em Que cursos de legal, pós-graduação, sim. legal. E que é uma base que ela é muito rica, mas muita coisa você só vai aprender estando inserida no negócio. Porque você vai precisar conhecer a operação da empresa para depois você conseguir influenciar ela. Boa. Você falou de Amsterdã. Quando a gente olha para a indústria brasileira no quesito sustentabilidade, como que você enxerga isso?
Acho que ela reflete um pouco as contradições do nosso próprio país, né? Então, a gente tem áreas em que a gente está muito avançado. Então, a gente tem uma indústria que, quando você olha para a matriz energética dessa indústria, a matriz elétrica, principalmente, é extremamente renovável. Isso é algo que nenhum outro país no mundo tem. Então, os produtos que a gente produz aqui, eles saem naturalmente com uma pegada de carbono muito inferior. Sim. Então, nisso, a gente está muito, muito na frente. Porém, a gente tem um gargalo muito importante, que é o gargalo logístico, por exemplo. Muito do que a gente faz aqui ainda é escoado via caminhão, via modal Rodoviário. rodoviário. Então, assim, isso também faz com que toda essa sustentabilidade que a gente tem dos produtos acabem sendo impactadas também por esse modal. Né? E entre outras coisas, se a gente entrar em questões de tarifas, por exemplo, muitas vezes quando você olha, depois que tem toda a aplicação de impostos, você utilizar um recurso que ele é reciclado, fica mais caro do que você utilizar uma matéria-prima virgem. Então tem alguns pontos que a gente ainda precisa avançar bastante, mas a gente também não está no zero, né? A gente tem vantagens competitivas aqui que são muito relevantes. Um outro ponto também é quando a gente olha para a inovação de bioprodutos. A gente tem uma biodiversidade aqui no país que ela é gigantesca. Tanto que a gente tem indústrias, pesquisadores de outros países vindo aqui pesquisar, né? Então, isso também dá uma vantagem para a gente de encontrar soluções baseadas na natureza para diversos problemas, inclusive saúde, por exemplo, né? Então, acho que a gente tá num excelente lugar com alguns problemas que a gente precisa resolver. Muito bom. Não sei se você sabe, mas a Abrafiltros tem um programa de logística reversa do filtro do óleo lubrificante automotivo. E é legal ouvir você dizer isso em relação a como se enxerga o nosso desenvolvimento no assunto ambiental, sustentabilidade, porque eh, nós participamos de feiras lá fora, tal. A gente está sempre na Alemanha, numa feira que é a maior do mundo em filtração. E quando a gente apresenta o programa, os resultados, como ele é estruturado, há quanto tempo já, enche os olhos do pessoal, principalmente da Europa, sabe? Uhum. Porque estamos muito avançados no quesito logística reversa, em especial quando a gente apresenta o do filtro, mas a gente vê a realidade em outras cadeias, em outros setores, isso acontecendo. E aí eu queria ver em relação ao seu olhar, assim, hoje, a logística reversa, tem a economia circular também. Você vê isso avançando? Porque temos aí uma política nacional de resíduo sólido que completa seus 16 anos, ou seus 26 anos, quer dizer. O que você vislumbra? Tá, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos dessa logística reversa que a gente está muito maduro. Você trouxe o exemplo dos filtros, a gente pode falar de óleo lubrificante de maneira geral, a gente pode falar dos defensivos agrícolas, que a gente também tem uma logística reversa muito relevante, e até do alumínio. Sim. E aqui o alumínio também muito baseado nas nossas condições socioeconômicas, com base nas cooperativas de catadores, né? Então, esses insumos que ou têm uma regulação muito relevante ou têm muito valor agregado, eu acho que a nossa logística reversa já está funcionando muito bem. O que a gente tem de grande desafio em relação à logística reversa é quando a gente pensa, por exemplo, na massa de resíduos que são gerados nos grandes centros urbanos, né? Então, o que a gente tem de embalagens hoje, toda a parte, por exemplo, os vidros, isso tudo ainda não está inserido numa logística reversa madura. Uhum. Muito, né? Porque a gente ainda não tem os incentivos corretos para que essa logística aconteça. Então, você utilizar materiais reciclados tem que ser mais barato do que você usar materiais virgens, né? E também por conta da dificuldade logística real disso acontecer, Sim, né? legal. E na sua opinião, essa pauta, ela não da logística reversa, tá? Mas da sustentabilidade como um todo, ela é acelerada ou está se desenvolvendo muito em razão do consumidor, do investidor, ou da regulação mesmo, que também acompanha esse processo, né? A gente está num momento bem curioso, né, da pauta de sustentabilidade, porque a gente vem de um histórico de uma tendência muito forte no mundo todo, e agora a gente vê uns movimentos
principalmente lá nos Estados Unidos, que o pessoal tá chamando de anti-woke, né? Então, uma tentativa de voltar para trás. Mas eu não vejo isso como sendo possível. Eu acho que a gente já tá num nível de maturidade civil e como sociedade que a sustentabilidade já passa a ser uma condição necessária. Então, eu acho que esse nível de maturidade, ele faz com que a regulação aconteça. De novo, né, de maneira completamente assimétrica no mundo como um todo, mas com impactos transfronteiriços, né. Depois a gente tem os investidores que acabam puxando sob o viés de risco. Então, hoje, a gente vê investidores perguntando, por exemplo, para grandes, indústrias e setores de infraestrutura, como que a gente está manejando a questão das mudanças climáticas no futuro. Então, a gente vê as enchentes que a gente está tendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tiveram impactos em infraestrutura de uma maneira sem precedentes e que pode acontecer novamente. Ventos derrubando torres de transmissão, derrubando linhas, ou a falta de água que faz com que as nossas hidrelétricas, por exemplo, não produzam mais a energia que deveriam estar sendo produzidas e a demanda de energia subindo cada vez mais. Então, os investidores começam a olhar isso do ponto de vista de risco, né? E também começam a acompanhar o desempenho das empresas nesse sentido. Tanto que a gente tem a implementação agora das normas IFRS, que são normas contábeis, S1 e S2. A S1, ela olha para uma gestão de sustentabilidade de uma maneira mais geral, governança, avaliação de riscos, e a S2 é específica para clima. Então, a partir do ano que vem, as empresas que são listadas, que submetem os documentos para a CVM, elas vão precisar trazer para o relato delas uma visão financeira de como as mudanças climáticas impactam aquela empresa, aquela indústria, né? Então, isso também mostra essa pressão de investidor, né, em cima da temática de sustentabilidade, subindo a barra dessa temática. Quando a gente olha do ponto de vista de consumidor, acho que é um pouco daquilo que a gente conversou, né? Então, a gente tem as grandes indústrias como consumidoras das menores, então essa pressão meio B2B. Porque quando a gente fala de consumidor pessoa física, ainda mais aqui no Brasil, a maior parte, né? Quando a gente pensa em massa de consumo, a tomada de decisão ainda está no preço. O que faz total sentido, tá? Eu não estou criminalizando isso aqui, porque quando a gente olha para a nossa economia, para os desafios econômicos que a gente tem, e a gente pensa na sobrevivência e bem-estar dessas famílias, é o preço que precisa decidir. Não tem jeito, né? Eu não posso falar para alguém que tá ali vendendo almoço para comprar a janta que ele precisa comprar... Que é reciclável do que o outro que... Exato, um frango de origem certificada, isso não faz sentido. Sim. Então, essa pressão eu ainda não vejo acontecendo da grande massa de consumidor pessoa física. Tem alguns privilegiados, como é meu caso, e que estou inserida nessa... bolha. Dessa bolha, a gente pode chamar de bolha isso mesmo, que eu tenho o privilégio de poder fazer escolhas de consumo, mas eu ainda sou a minoria. Entendi. Antes, eu tenho uma pergunta sobre o que você vislumbra, né? Ainda mais como head de sustentabilidade de uma empresa e pela sua experiência. Mas eu queria abrir um parênteses aqui. Porque quando a gente... E você é uma entusiasta do assunto. Muito. Quando a gente olha para as nossas crianças, hoje a gente vê muitos movimentos de escolas falando sobre o respeito ao meio ambiente. Uhum. Você acha que isso é o suficiente, essa educação ambiental acontecendo nesse início? Como que você enxerga esse tema? Eu acho que é muito importante, porque já trabalhei com educação ambiental Legal. e vi que os impactos, eles vão além daquela criança especificamente. Então, quando as escolas fazem, por exemplo, aqueles projetos de reciclagem, de coleta de resíduos, e as crianças ficam sensibilizadas para o tema, elas começam a olhar isso dentro da própria casa, Legal. né? Então, isso gera, sim, um impacto. Eu acho que é muito importante até como maturidade de sociedade, né? Para a gente entender desde cedo que a gente impacta o meio ambiente, que a forma como a gente escolhe estar nesse planeta impacta o meio ambiente e isso gera um impacto de retorno para a gente, né? Estamos todos dentro do mesmo planetinha, no final das contas. Cada um né? fazendo sua parte. Exato, exatamente. Então, acho que é muito importante, até porque
Assim, venho de uma escola em que eu lembro de ter tido esse tipo de projetinho quando era criança, e talvez isso tenha me influenciado para ser a profissional que eu sou hoje, Sim. né? Então, eu acho muito importante, não é o suficiente. E você acha que dá pra ser diferente no sentido de só, eh, e aí só não, né, pelo amor de Deus, só olhar pro meio ambiente, porque a sustentabilidade ela é gigantesca, né. Sim. Eu acho que é uma consequência, né. Porque assim, a gente tá falando muito de meio ambiente aqui também por conta da semana na qual a Sim. gente tá, né? Aham. Semana de meio ambiente. Mas a gente olha a sustentabilidade de uma maneira holística. Quando a gente Isso. fala de ESG, é ambiental, social e governança, Exato, exato. inclusive, Uhum. né? Mas é óbvio que, assim, o meio ambiente é onde a gente está inserido hoje. A gente tem uma economia que ela depende de recursos ambientais. Ela depende de. A gente depende do meio ambiente para produzir a nossa comida, a gente depende do meio ambiente para ter o nosso celular, né? Então não tem como dissociar uma É coisa gerar da outra. consciência, né, eu acho. Exato. Acho que é isso. Mas tudo isso tem que ser feito também com respeito às pessoas, Uhum. né? Então, quando a gente fala muito de meio ambiente, mas tem um tema que a gente tem discutido muito atualmente, que é a questão de justiça climática, né? Porque toda essa exploração do meio ambiente que a gente teve está voltando em formato de mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos cada vez mais fortes, cada vez mais intensos, só que a forma como isso reflete na sociedade é completamente assimétrica. Então, as pessoas que têm menos recursos são aquelas que estão sofrendo mais com essas mudanças climáticas, apesar de serem aquelas que menos contribuíram para essas mudanças acontecerem. Sim. Né? Então, assim, a gente fala de meio ambiente, mas é muito importante lembrar que nós somos meio ambiente também, né? A Sim. gente é carbono, a gente é É, carbono e água. exato, exato. Muito legal. E você, o que que você acredita que vai mudar nos próximos anos, além do clima? Né? Esse eu gostaria que não acontecesse uma mudança, viu? Isso daí, se eu pudesse escolher. Bom, eu acho que a gente vai continuar seguindo nessa trilha de aumento de maturidade das questões de sustentabilidade, é óbvio. A gente vai pensando no clima, a gente vai ver cada vez mais a questão de adaptação a mudanças climáticas surgindo com mais força, porque a gente já entendeu que, tudo bem, a gente precisa seguir reduzindo as emissões ao máximo, para a gente evitar o aumento de temperatura além do que a gente estabeleceu, né, nos nossos compromissos, mas as mudanças climáticas já são uma realidade hoje. Então, como eu faço para que a nossa sociedade seja resiliente a essas mudanças e que a gente esteja falando de todas as pessoas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as encostas que estão cedendo ou mesmo o aumento do nível do mar que está começando a invadir praias, né? Então, como que a gente se adapta a essa situação? E do ponto de vista econômico também. Uhum. Porque se a gente está tendo essas mudanças climáticas e elas estão impactando, às vezes, na produção agrícola, então como que eu faço com que a minha produção seja mais resiliente para que eu não tenha uma falta de alimentos, né? Ou então, até na questão da energia, que eu não tenha problema desde a geração da energia, na transmissão ou na distribuição dela. Né? Então, acho que essa parte de adaptação climática ela está ficando cada vez mais relevante. Acho que vai ser algo que a gente vai ver uma discussão evoluindo bastante nos próximos anos, assim. Acho que a questão de ecodesign é um negócio que eu gostaria de ver. Não sei se isso está acontecendo, eu não vejo movimentos tão relevantes nesse sentido ainda, mas eu acho que é um caminho que em algum momento a gente também não vai conseguir fugir dele, Uhum. né? A gente está explorando recursos de uma maneira que o planeta não consegue repor. Então, uma hora ou outra vão começar a faltar recursos e a gente vai ter que começar a repensar os produtos e a maneira como esses produtos são feitos. E acho que a questão humana, e aí aqui fugindo um pouco da temática de meio ambiente e voltando para impacto da tecnologia na questão humana. Né? Então, a gente vê, por exemplo, as discussões que estão acontecendo sobre IA, o impacto que isso vai ter no trabalho, na renda das pessoas, e acho que isso também vai ser algo que a sustentabilidade está começando a pincelar e a entender e que vai começar a ser discutido de maneira mais abrangente daqui para frente. Sim. Ontem a gente estava conversando com um rapaz, ele falando sobre o perfil, né, do consumidor, como os hábitos mudaram, né? Hum. Hoje não se compra mais um carro, se quer um transporte por aplicativo. Isso tudo tem que acompanhar, né? A sustentabilidade está presente ali também.
de uma forma mais intrínseca no Sim, processo. quando a gente deixa de ter o produto e passa a utilizar o serviço, isso também é mais sustentável. Exato. Porque ao invés de eu ter um carro que ele teve toda uma necessidade de produção, recursos foram gastos na produção desse carro e ele tá parado lá na minha garagem, eu tô utilizando um aplicativo, então esse carro, ele tá com um motorista e ele tá rodando. Então você tá gerando valor em cima, né, da utilização daquele recurso. Acho que essa também é um caminho bem interessante. Legal. E no aspecto regulatório, você acha que hoje se exige muito para que a sustentabilidade aconteça efetivamente nas empresas? Você está me perguntando se a regulação está muito intensiva ou não? Isso, fiscalização, Eu acho que ainda não. né? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda tem bastante espaço para que essa regulação fique cada vez mais madura. A Uhum. gente vê ela acontecendo, então, IFRS S1 e S2, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, combustível do futuro, o próprio mercado regulado de carbono. Então, todas essas são regulações que elas estão amadurecendo e estão Sim, acontecendo. Eu acho que a gente tem maturidade na elaboração de alguma dessas regulações, mas a aplicação dela no dia a dia a gente ainda está devendo um pouco. né? Legal. Desafios, né? Com certeza. Sim, E processo de amadurecimento também. exato. Se você pudesse deixar uma mensagem para a indústria nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, qual seria? Uma mensagem para a indústria. Bom, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que tem duvidado das questões de sustentabilidade por conta de todas as discussões que estão acontecendo hoje. Mas a sustentabilidade, ela não é mais um custo. A sustentabilidade, ela traz retorno para as indústrias. Ela traz não só eh, redução de custo, como ela também pode trazer aumento, né, de receita. Então, acho que entender a sustentabilidade por esse viés é um caminho que pode fazer a diferença para cada indústria. Legal. Você falou isso, eu lembrei, eu trabalhei numa empresa que eles tinham um prêmio lá internamente de veja coisas sustentáveis ou dê ideias sustentáveis pro nosso negócio. E era legal como as pessoas se engajavam, assim. Eu acho que iniciativas como essa, né, que é um grãozinho aqui, outro ali, e a gente vai construindo um futuro mais sustentável. Com certeza. Eu acho Sim, que não tem sustentabilidade sem inovação. exato. Porque fazer o que a gente faz hoje, a gente já sabe, né? A gente precisa aprender como fazer diferente. Não existe sustentabilidade sem inovação. É isso. Exatamente. Mayara, adorei. Adorei. Obrigada, foi um prazer conversar com Muito você. legal. É muito, muito didático, assertivo. E eu espero que desse lado aí você também tenha gostado. Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite. E agora as portas da Abrafiltros estão abertas. Contem comigo, gente. É sempre um Esteja prazer falar sobre esse assunto. legal, esteja sempre conosco e por perto, ok? Combinado, contem comigo. Obrigada. Legal. Pessoal, esse foi mais um episódio do programa AbraTalks. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e esteja conosco no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.